Você vai mandar essa planilha para a gente? Não, né? Não, a planilha não posso mandar para vocês, não. Senão não é nem colher de sopa, é a panela. Mas não vai ser igual, ué, você sempre altera os números. Aí, mas, você muda os números e pronto. Não, mas agora vamos lá. Vamos lá. Bom, então eu trouxe aqui, né, a planilha que estava lá no exercício para cá, para o Excel, só para a gente poder fazer as contas aqui com facilidade, tá? Esses aqui que estão aparecendo na tela, você vai me ajudando aí, tá aparecendo, né? Tá. Esses aqui que estão aparecendo na tela são os dados que foram informados, tá? O que isso aqui quer dizer? Tá? Isso aqui quer dizer o consumo de cada matéria-prima desse para fazer um pão ou fazer uma massa. Eu vou abrir aqui primeiro só o pão, porque nessa primeira etapa a gente tem que pensar nos produtos de forma individual. E eu vou calcular a quantidade máxima que dá para fazer de cada produto com base naquela matéria-prima. Então, por exemplo, aqui, né? Vamos começar. O pão. Eu gasto 1 quilo de farinha. Eu tenho 60 em estoque. Quando eu divido 60 por 1, significa que eu seria capaz de fazer 60 pães. Fermento. Eu tenho 30 fermentos em estoque. Quando eu divido por 2, que é a quantidade que eu preciso para fazer cada pão, eu chego numa capacidade máxima de 15 pães. Ovos eu não uso, então não altera, não se aplica. Manteiga, eu preciso de 3 manteigas para fazer cada pão. Quando eu divido 55, que é a quantidade que eu tenho por 3, né, que é a quantidade necessária, eu conseguiria fazer 18,3 pães. O que eu teria que arredondar para 18, né? Porque a gente não faz pedaço de produto, conforme enunciado. Só que, qual desses números é o menor? É o 15. Ou seja, a minha limitação para fazer pães está no fermento. Eu só consigo fazer um máximo de 15 pães com os fermentos que eu tenho. Ok? Vamos fazer agora as mesmas contas, só que para massa. Vou até ocultar o pão aqui para não nos perturbar nesse momento. Eu tenho, da mesma forma que eu fiz com pão, eu vou repetir. Eu vou dividir o total de farinha que eu tenho, 60 por 3, encontro uma capacidade produtiva de 20 massas. Não vou dividir fermento, porque eu não gasto nenhum, então não altera, não se aplica. Vou dividir os ovos por 1, porque eu gasto um ovo para cada massa, me dá 18 aqui. Vou dividir a manteiga pela quantidade que eu uso, que também é 1, e eu poderia fazer 55 massas se eu dependesse apenas de manteiga. Só que, como eu preciso de todos esses ingredientes para fazer cada massa, e aquele que me deu a menor quantidade foi os ovos, eu estou limitado a 18 ovos na minha produção máxima. Ou seja, um produto esquecendo o outro, eu faço um máximo de 15 pães e um máximo de 18 massas. Só que eu quero maximizar o lucro, então eu quero saber qual que é a composição, quantos pães e quantas massas eu vou fazer para chegar no lucro máximo. Ótimo. Como o lucro maior é o do pão, né? Eu ganho 22 para cada unidade de pão e ganho 20 para cada massa. O que a teoria me recomenda? A teoria me recomenda fazer o seguinte: comece fazendo o máximo daquele que você lucra mais, verifique quanto que dá para fazer do outro. Então, nós vamos fazer isso, tá? Essa outra planilha aqui de baixo. Então, eu coloquei assim, ó, se eu fizer 15 pães,
Eu tampei aqui a quantidade de massa para ela não nos atrapalhar nesse momento. Então, se eu fizer 15 pães, o que vai acontecer? Quanto que vai sobrar para eu fazer de massa? Como é que eu faço essa conta? Eu tenho que fazer matéria-prima por matéria-prima, tá? Então, assim, se eu fizer 15 pães, eu gasto 1 quilo de farinha para cada pão, eu vou gastar 15 quilos de farinha. Eu tinha 60, gastei 15, sobraram 45, ok? Vou ocultar isso aqui nesse momento, porque ele não é o foco do nosso estudo. Eu estou fazendo só isso aqui por enquanto. Fermento. Bem, se eu fizer 15 pães, eu vou consumir 15 vezes 2, 30 fermentos. Como eu tinha 30 fermentos em estoque e eu gastei 30, não sobrou nada. Ovos, eu não gasto nenhum ovo, então eu tinha 18 no meu estoque, continuo tendo 18. Manteiga, eu fiz 15 pães, cada pão gasta 3 manteigas, eu gastei um total de 45 manteigas. Como eu tinha 55, ao gastar 45, sobraram 10. Ok? Já descobri quanta matéria-prima sobrou depois de eu ter feito os meus 15 pães. Vou calcular agora quanta massa dá para fazer com essa sobra. Lembrando, aí eu copiei aqui quanto que eu gasto para fazer em cada massa, tá? Tem gente que prefere colocar aqui para dividir o 45 por 3 e chegar aqui. Essa ordem fica a critério de cada um, tá bom? Essa ordem fica a critério de cada um. Eu vou até voltar isso aqui na cor original para não confundir. Pronto. Sobrou, tá? Vamos sair do foco aqui agora. Vou tirar essas outras coisas do foco para a gente só focar na massa. Tá vendo aqui, ó? Sobrou 45 farinhas. Eu gasto 3 quilos de farinha para fazer cada massa. Eu consigo fazer 15 massas. Fermento não sobrou. Azar, eu não uso, não está me limitando em nada. Ovos, tem 18. Opa. Tem 18. Eu preciso de um ovo para fazer cada massa. 18 dividido por 1 é 1. Manteiga, sobraram 10. Eu preciso de uma para fazer cada massa. Então, eu consigo fazer 10 massas com isso. Novamente, nós vamos usar o mesmo raciocínio. Qual que é o menor número? É o 10. Ou seja, mesmo eu tendo farinha para fazer 15 pães e ovos para... Desculpa. Mesmo eu tendo farinha para fazer 15 massas e ovos para fazer 18 massas, não adianta, porque eu só tenho farinha para fazer 10. Então, esse é o meu fator limitador nesse momento. Eu não tenho farinha. Farinha eu tenho, ovos eu tenho, mas eu não tenho manteiga para fazer mais do que 10 massas. Então, quanto que eu vou fazer? 10. E qual que vai ser o meu lucro? Ora, 15 pães vezes o lucro de cada pão, que é 22, é 330. Se eu fizer 10 massas vezes o lucro de cada uma, que é 20, meu lucro, aqui está errado, ele vai ser de 200, né? 10 vezes 20, 200. Eu tinha esquecido de mudar depois que expliquei, mas 10 vezes 20 é 200. Quando eu somo o lucro da massa, que é 200, com o lucro do pão, que é 330, eu chego a um lucro total de 530. Esse é o meu lucro se eu fizer 10 pães e... Desculpe, se eu fizer 15 pães e 10 massas. Não precisa ter pressa, faz com calma. Vai ter muito tempo para fazer a questão na prova, pode resolver com calma aqui também. Então, olha, se eu fizer 15 pães
e 10 massas, meu lucro vai ser 530, ok? O que me diz a teoria? A teoria me diz o seguinte também. Você deve agora, Gilberto, você deve simular o que acontece com a massa quando você faz um pão a menos. Lembrando que, como o pão individualmente ele é mais lucrativo do que a massa, não vai compensar eu deixar de fazer um único pão e conseguir aumentar a minha produção em uma única massa. Porque eu vou estar abrindo mão de R$ 22 de lucro para adicionar 20. Isso não é vantagem nenhuma, tá? Mas vamos lá, vamos ver o que acontece. Se eu fizer 14 pães, eu tenho que recalcular quanto que eu gasto, quanto que sobra e quanto que eu vou ser capaz de fazer. Porque antes eu gastava 15 quilos de farinha, agora eu gasto só 14. Então, antes sobrava 45, agora sobram 46. Quando eu divido 46 por 3, eu chego em 15 massas. Fermento, eu sei que não, assim, que eu não uso para fazer a massa. Então, mesmo que não sobrasse antes e agora esteja sobrando, isso não altera nada para mim nessa conta. Então, é como se eu não precisasse fazer essa conta aqui. Mas quem quiser fazer, fique à vontade. Bom, e os ovos? Gente, os ovos, eu não gastava nada, nenhum ovo para fazer um pão. Então, antes sobravam 18, eu reduzindo ou eu aumentando a quantidade de pães, eu não altero a quantidade de ovos. Então, eu continuo sendo capaz de fazer 18 massas com os ovos que eu tenho. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Lembra que a minha restrição era na manteiga? Olha que coisa boa que aconteceu. Eu tinha 55 manteigas em estoque. No momento em que eu deixei de fazer um pão, cada pão consumia 3 manteigas, né? Aumentou o meu estoque em 3 manteigas. Um outro jeito de ver isso é o seguinte, olha, 14 vezes 3 é 42. Se eu tinha 55, consumi 42, sobraram 13. Com 13 manteigas, eu consigo fazer 13 massas. O meu lucro com massa agora, ele passa a ser o meu lucro individual com as massas vezes as 13 massas. Então, o meu lucro com massa passou a ser 260. Aconteceu alguma coisa com o meu lucro com pães? Sim, ele caiu. Ele era 530, porque eu tinha 15 vezes 22. Ele caiu para 308, porque agora eu tenho 14 vezes 22. Mas, ainda assim, quando eu somo o meu lucro com pães, que é 308, com o meu lucro com massa, que é 260, eu chego em 568, que é um lucro maior do que eu tinha antes. Antes eu estava lucrando 530 e agora eu estou lucrando 568. Claro, gente, que esse nosso estudo, né, essa nossa simulação, ele leva em consideração o fato de que eu vou vender tudo que eu produzi, ok? Claro que no mundo real não é tão simples, né? Porque se eu fizer mais massas, deixar de fazer pão e não vender as massas a mais que eu estou fazendo, meu lucro vai cair, porque eu vou ter perdido esses 22 aqui do lucro de pães e não vou estar lucrando essas massas, tá? Mas, nesse nosso estudo, a gente está fazendo de conta que tudo que a gente produz, a gente vai vender, tá bom? Ok, cheguei em 568. Meu lucro aumentou. E o que me diz a teoria, Gilberto? A teoria diz o seguinte: se quando eu faço uma unidade a menos do produto mais lucrativo, o meu lucro aumenta, eu tenho que testar o que vai acontecer quando eu fizer 2 unidades a menos. Então, eu vou fazer 13 pães, ok?
De cara, o que já aconteceu com o meu lucro com pão? Meu lucro com pão, ele caiu mais ainda, né? Claro, cada pão que eu tiro, eu perco R$ 22 do lucro com pães. Mas vamos ver o que aconteceu com a massa. Fermento e ovos, a gente sabe que a gente não tem que ficar fazendo conta. Então, vamos direto com a farinha. A farinha está sobrando mais do que antes. E agora eu posso fazer 15,7 massas. E a manteiga? A manteiga está sobrando mais ainda. Agora eu consigo fazer 16 massas. É isso? Não, gente. Não é isso. Porque olha só, o fator limitador, que antes era a manteiga, passou a ser a massa. Porque agora eu tenho 16, né, eu tenho manteiga suficiente para fazer 16 massas. Mas eu não tenho mais farinha suficiente para fazer 16 massas. Como eu tenho que fazer quantidades inteiras, o máximo que eu vou conseguir fazer são 15 massas. Ô Gilberto, não dá para ir lá na vizinha pedir uma xícara de farinha? Não, gente, não dá para ir em vizinha pedir xícara de farinha não, tá? O que vai acontecer aqui então? O que vai acontecer aqui é que o máximo que nós vamos poder fazer são 15 massas. E 15 vezes 20 me dá um lucro de 300. Então, na hora que eu somo o meu lucro com pães, né, de 286, mais o meu lucro com massa, que agora está limitado pela quantidade de farinha, que é 300, né? 15 vezes 20 é 300. Então, assim, na hora que eu somo esse 300 com 286, eu chego em 586. Vejam que ainda foi possível aumentar o lucro. Fazer 13 pães e 15 massas é mais lucrativo do que fazer 14 pães e 13 massas. Vejam que eu só consegui isso porque eu abri mão de um pão, mas com isso eu consegui aumentar a minha produção total em 2 massas. Lembrar sempre, gente, que não compensa, nunca vai compensar eu deixar de fazer uma unidade do produto mais lucrativo para fazer uma unidade a mais do menos lucrativo. Nesse caso, o lucro só aumentou porque eu consegui fazer 2 a mais. Bem, como o lucro continua aumentando, o que a teoria me diz, Gilberto? A teoria diz que eu devo experimentar reduzir mais uma unidade. E o que acontece quando eu reduzo a quantidade de um pão, tá? Eu recalculo aqui o meu lucro, que agora 12 vezes 22 dá 264, ok? E vou ver o que acontece com as minhas massas. Fermento e ovo, eu continuo não precisando calcular, lembrando que o máximo que dá para fazer são 18, né? Só que veja o que aconteceu. A manteiga agora está sobrando 19 manteigas, eu poderia fazer 19 massas. Só que o que está acontecendo com a farinha? Ela ainda é minha restrição? Ela ainda é minha restrição, porque quando eu pego as 18 farinhas que sobram e divido por 3, que é o que eu preciso para fazer cada massa, eu chego em 16 farinhas. E 16 massas com as farinhas que eu faço. E 16 vezes 20 dá R$ 320. Quando eu somo esse lucro com massas de R$ 320 com o lucro de 264, que é o lucro, né, vendendo 12 pães, olha só, o meu lucro, ele diminui. Ele vem para 384, ele caiu. Isso está de acordo com a teoria, porque olha só, eu fiz um pão a menos, tá vendo? De 13 para 12 pães, eu reduzi um pão, mas com isso eu só consegui fazer uma massa a mais. Se vocês repararem, a queda no lucro, ela é exatamente a diferença entre o lucro do pão com a massa, que é R$ 2, ó.
Eu perdi R$ 2 aqui e aqui eu não consegui recuperá-los, fazendo 2 massas, ok? Então, qual que é o lucro ótimo? O lucro ótimo, se eu vender tudo, obviamente, vai ser fazendo 13 pães e 15 massas. E esse lucro vai ser de R$ 586 nesse nosso exemplo. Então, o que eu queria mostrar para vocês nesse exercício? Primeiro, eu queria reforçar que a metodologia é a mesma. Primeiro, a gente tenta, né, a gente calcula quanto que dá para fazer de cada produto, o máximo de pão, o máximo de massa. Encontra o resultado, tá? Depois a gente começa fazendo o máximo do produto que é mais lucrativo, nesse nosso exemplo é o pão, tá? E vendo depois o que é possível fazer com a massa. A gente encontrou aqui 15 pães e 10 massas, um lucro de 530. Fizemos essa conta. Depois nós tivemos que fazer mais contas. Nós fomos reduzindo uma unidade de cada vez do produto mais lucrativo e verificando o que acontecia com o produto menos lucrativo, com a massa. E por que eu fiz questão de colocar essa atividade, pessoal? Para mostrar para vocês que, às vezes, o fator de restrição muda. Quando nós começamos, o que restringia a capacidade produtiva era a manteiga. À medida que nós fomos reduzindo a quantidade de pães, nós nos deparamos com outro fator de restrição, nesse caso, a farinha, tá? Ou seja, começou com a restrição de manteiga e seguida foi a restrição da farinha. Isso é muito comum nas empresas. Por quê? Porque toda empresa, para maximizar o seu lucro, o que ela vai fazendo? Ela vai trabalhando as restrições, ela vai aumentando a quantidade disso daqui. Só que aí o que acontece? Em um determinado momento, quando essa restrição foi satisfeita, né, ela deixou de ser, vamos dizer assim, um gargalo, surge a próxima restrição. Ok? Então é isso. Você quer fazer alguma pergunta, Bárbara, antes de eu parar de gravar? Ou eu posso salvar assim para os seus colegas e a aula não acabou, tá? A gente vai continuar conversando. Mas você quer registrar alguma observação? Não, não. Então tá. Claro. Eu vou parar de gravar aqui, mas a aula continua, tá?